dessa tarde, que nós possamos deixar a Bíblia falar e que ela fale aos nossos corações e que nós possamos, Pai, praticar tudo que ouvimos nessa noite. No nome de Jesus Cristo, te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Ilde, boa noite, Ilde. Amém. Obrigado pela oração. Amém. Boa noite, amados. Boa noite. Amém. Desculpa o atraso. É uma irmã transformadora. Seja bem-vinda, Ah! irmã. Boa noite, irmão Joel. Boa noite, irmão Edivaldo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, irmã. Bom, sejam todos bem-vindos, né? Lembrando, a Chile tem gravado, né, essas e todos os nossos encontros aqui da live. A do irmão Joel eu não pude assistir no dia, mas assisti depois, foi muito bom. Pena que não estava lá para participar ativamente, Joel, mas foi muito boa as suas reflexões ali. Você puxa todo mundo para falar, isso é muito bom. Parabéns, irmãos, foi muito bom. Irmãos, Atos para os nossos dias, lição 29, tá bom? Vamos dizer que hoje vou trazer de forma mais organizada, né, no sentido de compreensão, tudo aquilo que foi dito, que foi comentado, né, que foi ponderado na reunião passada. Tivemos uma chuva, né, um brainstorming ali, uma chuva de ideias, muitos textos, algumas possíveis contradições ou então algumas dúvidas. Então, hoje eu vou trazer de forma assim estrutural, né, o texto que eu vou ler agora, para deixar mais claro o assunto, para melhorar nossas percepções sobre a questão desse batismo, né, desse batismo de João Batista em comparação àqueles discípulos que foram encontrados ali por Priscila e Áquila e depois, consequentemente, pelo apóstolo Paulo. Tá bom? Acho que hoje vamos dar uma reorganizada, né, no assunto. Vou ler agora o texto para a gente e vou fazer algumas ponderações iniciais antes da gente retomar o texto, tá bom? Vamos lá. Atos, capítulo 18, a partir do versículo 24, e vamos até o capítulo 7 até o versículo 7 do capítulo 19. Atos 18, 24, para a gente relembrar o texto lido e vamos organizar eles, tá bom? Hoje, numa forma um pouquinho mais didática, tá certo? Para não deixar dúvidas. Atos 18, 24. Assim diz a palavra de Deus. Nesse meio tempo, né, depois que Paulo passou ali pela região da Galácia, Frígia, né, confirmando a fé dos discípulos, é isso que ele quer dizer. Então, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu que era natural da cidade de Alexandria, chamado Apolo. Ele era um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas conhecia apenas o batismo de João Batista. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo ele, porém, Priscila e Áquila, aquele casal que veio de Roma, né, porque o imperador romano havia dito que todos os judeus deveriam sair de Roma, foram expulsos de Roma, e Priscila e Áquila, esse casal se encontrou com Paulo, né, e começou a viajar com Paulo. Então, ouvindo Apolo, né, Priscila e Áquila, pegaram Apolo consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, Apolo, né, querendo já correr para começar a pregar em Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos de lá, né, de Acaia, para receberem Apolo. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Olha que legal isso, né? Provando, por A mais B, provando nas Escrituras, não é? Capítulo 19, versículo 1. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, porém, estava passando pelas regiões mais altas, né, da Europa ali,
chegou a Éfeso. E quando chegou em Éfeso, Paulo encontrou alguns destes discípulos que foram ensinados por Apolo. Versículo 2. Perguntou-lhes: vocês receberam porventura o Espírito Santo quando vocês acreditaram? Ao que lhe responderam: não, pelo contrário, Paulo, nós nem ouvimos falar que existe esse tal de Espírito Santo. Versículo 3. Então Paulo perguntou: em que então vocês foram batizados? E eles responderam: no batismo ensinado por João. Disse Paulo: João realizou batismo apenas de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, segundo os ensinamentos de Jesus. E, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E eles tanto falavam em línguas, como também profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Pois é, irmãos, esse aqui foi o texto, né, de tanta discussão, tanto debate, né, na semana passada. E um texto intrigante e muito importante. Então, eu tenho algumas considerações iniciais para a gente falar sobre isso hoje. Bom, todas as vezes que nós, irmãos, estamos estudando, nós temos sim uma tendência, e eu particularmente gosto muito dela. Que tendência é essa? Tendência de pensarmos em versículos fora do texto, deste texto, né? Pensarmos em versículos que confirmem o que a gente está lendo, ou que pelo menos eles se encaixem, não é? Bom, isso é positivo no ponto de vista de que os irmãos estão lendo a Bíblia, os irmãos estão buscando referências bíblicas, tá certo? E isso é muito positivo, né? Então a gente sempre está procurando confirmações na palavra para aquilo que a gente está lendo. Mas isso também é um risco, tá certo? Por que é um risco? Porque às vezes nós estamos extraindo, né? Nós estamos estudando esse texto de Atos, e nós devemos tomar muito cuidado se nós estivermos buscando confirmação para ele de outros textos, né? Por quê? Porque pode ser que o texto ou os versículos paralelos não estejam de acordo com esse contexto. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Vou explicar melhor. Fora do seu texto original, né, uma ideia pode ficar fora de contexto. Né? Por quê? Porque cada versículo ele está amarrado dentro de um texto. Né? Então, às vezes a gente quer, com ânsia, com vontade, participar no sentido de confirmar aquela palavra, e a gente vai buscar um monte de texto. Né? Por exemplo, a gente estávamos falando semana passada sobre essa questão do caminho de Deus, e aí surgiram vários versículos. Mas alguns desses versículos que surgiram, eles estão fora deste contexto, né? E aí a gente precisa tomar um certo cuidado, irmãos, né? Estou preparando aí todo mundo para que a gente, antes de entrar no entendimento deste texto, precisamos de alguns alertas importantes, tá certo? Vou dar um exemplo. Quando a gente fala a palavra batismo, é legal, porque todo mundo vai pegar um monte de versículo bíblico, né? A gente vai pegar lá o início, né, da pregação de João Batista, a gente vai pegar Efésios, capítulo 4, que é um só batismo, vamos falar lá de Corinto, que os cristãos lá, que o povo de Israel foi batizado tanto na nuvem quanto no mar, né? A gente vai ver o exemplo de Noé lá em Pedro, que também fala de batismo, que figurava o batismo, né, aquela questão do dilúvio. A gente vai achar Romanos, capítulo 6. Então, tem um monte de texto que fala sobre batismo. Então, quando a gente fala de uma palavra, aí sim vale trazermos vários versículos, né? Porque aí todos os versículos juntos vão dando para a gente uma boa noção sobre batismo. Mas quando o assunto ele é um pouco mais amplo, por exemplo, aqui no nosso texto de Atos, capítulo 18, que houve uma necessidade, né, de que Paulo, por exemplo, impôs as mãos sobre aqueles cristãos, quer dizer, batizou eles corretamente, né, aqueles discípulos que ele encontrou, Paulo batizou eles corretamente e colocou as mãos sobre eles.
Aí entrou a questão do dom de línguas, né, que eles receberam, imediatamente passaram a falar em línguas e também profetizavam. Pronto, aí a gente já entrou não somente nas palavras, mas nós já entramos num contexto. E aí devemos tomar cuidado para a gente não pegar este versículo e transformar ele numa ideia, num pensamento, numa doutrina ou numa igreja. Isso acontece. Então, quando tratarmos de algumas palavras, podemos usar vários versículos, mas quando tratarmos de certos assuntos, nós precisamos de estudar mais e deixar que cada assunto fique dentro do seu texto, tá certo? Então, o texto, ele está junto. Esse texto que nós estamos estudando, eles estão juntos. Começa a terceira viagem missionária de Paulo, mas devemos tomar esse cuidado. Então, toda vez que vocês, irmãos, que nós, eu também, vocês precisam me ajudar, porque todos aqui estamos aprendendo ainda do Senhor, né? Estamos buscando pleno conhecimento, né? Então, todos nós estamos juntos, um ajudando o outro, a gente acertar o máximo que pudermos dentro da nossa inteligência e compreensão. Por isso que nós oramos pedindo que o Espírito Santo nos esclareça, e a palavra de Deus nós procuramos respeitá-la, não é? Agora, não vamos nos esquecer disso, irmãos. Todas as vezes que formos citar outros textos, nós temos que tomar cuidado se de onde você tirou aquele versículo, qual é o contexto dele, qual é o texto dele, tá certo? Por exemplo, na aula passada nós falamos sim sobre, um irmão citou, né? Ele citou sobre João 8,32, né? Aqui no texto, que ele falou assim, não, mas nós não conhecemos toda a verdade, né? Nenhum cristão conhece toda a verdade. Então, esta é uma frase correta. Ele usou a passagem correta, se eu não me engano foi o irmão Écio, ele usou a passagem correta, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Porém, é uma ideia ainda pequena diante de um contexto na Bíblia, tá certo? Provavelmente, irmãos, nós não conhecemos tudo sobre Deus, não é verdade? Alguém discorda de mim? Todo mundo concorda comigo que nós não conhecemos tudo sobre Deus? Ou tem alguém que conhece tudo sobre Deus? Ou tem alguém que você conheça que conhece tudo sobre Deus? Provavelmente não. Mas, em se tratando do Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos saber tudo. Em se tratando do plano de salvação, nós precisamos saber tudo. Só não saberemos tudo se formos novos na fé. Mas acredito eu que um cristão aí, já de alguns anos de estudo da palavra, fidelidade à igreja, às reuniões da igreja, aos estudos, ele precisa chegar a maior conhecimento. Senão ele será alimentado de leite e não de alimento sólido, né? Como Paulo tanto instrui os irmãos em Corinto. Então, me ajudem no seguinte: qual a diferença de conhecer tudo e pleno conhecimento? É a mesma coisa? Não. Oi? Não? Verdade, não, né? Então, pleno conhecimento em que assunto? Entende? Então, a Bíblia nos orienta que o cristão precisa ter pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Da sua mensagem. Por que precisamos ter pleno conhecimento? Porque tudo o que importa sobre Jesus no plano de salvação já está na Bíblia. Se nós não estudamos, a responsabilidade é nossa. Mas o pleno conhecimento de Jesus é obrigatório da igreja do Senhor. Alguns assuntos são difíceis, talvez a gente tenha dificuldade, tá certo? Sobre divórcio, segundo casamento, disciplina na igreja, exclusão de irmãos ou irmãs. Existem muitos assuntos complicados na Bíblia, que eu tenho certeza que a gente precisa tomar muito cuidado quando vamos falar sobre eles. É por isso que muita gente nem fala, né? É por isso que muitas congregações nem sequer tocam em certos assuntos, mas deveriam pelo menos estudar para chegar mais perto possível da vontade do Senhor. Mas em se tratando de Jesus e seu ensinamento de salvação, não há desculpas, precisamos ter pleno conhecimento. Tá certo? Então, uma coisa é conhecer tudo, nós não conhecemos tudo.
Mas outra coisa é ter pleno conhecimento ou conhecer tudo sobre o plano de salvação. Então, quanto a isso, a Bíblia nos ensina. E eu trouxe alguns textos aqui, eu vou pedir que alguns irmãos leiam, só para confirmar isso, tá bom? Avair, Hebreus 10, 26. Joel vai ler 1 Timóteo 2, 4. E eu vou pedir para a Dani, se for possível, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Tem 13 versículos no Novo Testamento que falam de pleno conhecimento, tá? E todos eles se reportam a algo presente nos irmãos do primeiro século. Tipo assim, vocês já têm o pleno conhecimento. Vocês têm que se firmar nesse pleno conhecimento. Pleno significa total, tá certo? Olha que interessante, né? Conhecer tudo é muito subjetivo. Agora, conhecer tudo sobre o plano de salvação de Deus, temos que conhecer tudo. Não há desculpas, tá certo? Entende como depende do que eu estou falando? Pode ler aí. Primeiro Avair, depois eu pedi para o irmão Joel e depois a irmã Dani. Hebreus 10, verso 26. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Você está lendo que tradução, irmão? Boa pergunta. Não. É pela João Ferreira de Almeida. Sim, esse é João Ferreira de Almeida, é o tradutor, não é a versão. Eu queria saber a versão. Revista atualizada, revista corrigida. Não fala aqui, não. Deixa eu só olhar aqui direitinho. Aqui. Vamos ver outra linguagem aqui? Alguém tem aí? Vamos ver. Quem tem revista atualizada aí? Neves, tem? Eu acho que eu estou aqui com a atualizada. Leia aí, por favor. Hebreus 10, 24. Não, é 10, 24? Não? Oi? É 10, 26. 10, 26, não? 10, 26. É 10, 26. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha, qual é a diferença da linguagem que a Dani usou para a linguagem que o Avair usou? Tem uma palavra a mais aí, né? É conhecimento da verdade pleno. Ou pleno conhecimento da verdade. Tem uma diferença. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as traduções, não é? Como esse mesmo versículo, essa mesma ideia se repete várias vezes no Novo Testamento, então a ideia principal é pleno conhecimento. Significa total conhecimento sobre a verdade do Evangelho, tá certo? Dentro do contexto, né? 1 Timóteo 2,4, por favor, Joel. 1 Timóteo 2,4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha aí, a palavra pleno sumiu daí, mas ela está dentro dos originais ali. Pleno conhecimento da verdade. Tá certo? 2 Pedro 1,8. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos ficar com esse último versículo. Nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e existem mais aí, pelo menos mais 10 versículos no Novo Testamento que usam a mesma expressão literária, pleno, total conhecimento de Jesus. Então, não vamos esquecer, irmãos. Tem alguns microfones abertos aí, por favor, irmãos. Daqui não estou vendo, né? Acho que tem que fechar. Só podia ser mãe. Eu só sabia. Ela está querendo falar, ela já deixa aberto o microfone. Obrigado, Joel. Então, vamos lá. Então, irmãos, é muito importante a gente entender. Nós podemos conhecer muitas coisas. Não conheceremos tudo. Eu tenho muitas perguntas para fazer para Deus, pessoalmente. Mas, em relação a Jesus Cristo, ao seu evangelho, a salvação tem que ser pleno. Total, irmãos. E esses outros versículos, depois, se você pegar numa chave bíblica, a expressão pleno conhecimento, você vai ver 13 vezes no Novo Testamento.
E ele sempre indica que os irmãos do primeiro século já tinham tudo. Então, em relação a Jesus Cristo, nós temos tudo. Então, este assunto sobre batismo precisa ser pleno, completo. Não pode faltar nada para não conhecê-los. Tá certo? Então, isso é muito importante. Então, irmãos, todas as vezes que usarmos um texto, tenha certeza que o versículo de onde você tirou o texto, em que ele está amarrado. Tá bom? A gente vê muitas coisas na Igreja de Cristo, às vezes postagens, por exemplo, irmãos postando coisas assim, na inocência, sabe, irmãos? Mas tem que colocar dentro do contexto. Não tem aquele texto que diz assim, se tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então a gente usa isso, a gente vê muita gente usando isso para dizer que Deus está no meio da reunião da igreja, tá certo? Que quando estiverem 2 ou 3 reunidos, Deus estará ali. Mas ele foi tirado, esse versículo é tirado de Mateus capítulo 18, fora de contexto. Esse versículo não quer dizer que Deus está com a gente quando tem 2 ou 3. Deus está com a gente quando a gente está sozinho. Desde o mais profundo abismo até o alto da montanha. Né? Se eu estou sozinho na reunião da igreja, não foi ninguém, e eu estou ali orando, Deus está comigo. Não precisa ter 2 ou 3 para Deus estar junto. Porque esse versículo, ele está relacionado quando a igreja tem que tomar uma decisão de disciplinar alguém e decidir de excluir uma pessoa da igreja. Se a igreja se reúne, tentou avisar o irmão não se arrependeu, pessoalmente, levou testemunhas, aquele irmão ou irmã não se arrependeu, dizemos à igreja toda, ele não ouviu nem a igreja, então a igreja tem que dizer para esse irmão, você está fora do corpo de Cristo. Aí vem o versículo que diz assim, porque quando vocês estiverem reunidos 2 ou 3, nesta decisão, Jesus estará com vocês. Porque o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Os irmãos compreendem isso, né? Que às vezes a gente usa versículos fora do texto. E aí a gente fica falando uma mentira. Porque Deus está conosco se a gente estiver sozinho ou se estiver 2, 3 ou 1000. Porque Deus está presente sempre. Agora, se Deus está presente numa decisão da igreja é outra coisa. Tá certo? Então, por isso que é muito importante, irmãos, a gente quando tira textos, né, tira versículo de um texto, ele estava amarrado lá. Tinha um começo, meio e fim para aquele versículo estar lá. E se a gente usa ele fora daquele texto, nós podemos estar pregando algo que não foi a intenção de Deus nem do Espírito Santo, não é? Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? E tem tantos versículos por aí, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Que quer dizer tudo posso suportar, né? Não quer dizer que eu posso fazer tudo que Deus me fortalece, quer dizer que eu posso suportar qualquer coisa, porque Cristo é que me fortalece. E por aí vai, né? Tantos textos, né? E a gente tem que tomar assim cuidado. Por isso que nós precisamos ler, buscar compreensão da palavra o máximo que nós podemos. Tá certo, irmãos? Bom, ninguém levantou a mão, então eu vou para frente, tá? Vamos lá, irmãos. Eu trouxe aqui um scriptzinho para a gente se apegar a ele com relação a esses textos, tá certo? O que nós lemos agora em Atos, capítulo 18. Bom, primeiro, irmãos, nós estamos vivendo na era da comunicação. Todo mundo fala sobre isso no mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, também estamos vivendo na era da confusão. Todo mundo acha que sabe tudo, a opinião que a pessoa tem, para ela é a verdade, né? É a época da fake news, quase ninguém sabe não, o que é verdadeiro, o que é, o que não é. Há uma misturança terrível. A gente já não sabe o que é fato e o que é fake, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe, irmãos? Porque nós somos impelidos a responder não porque nós sabemos, nós somos impelidos a responder aquilo que achamos. E a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque precisamos compreender o pleno conhecimento do plano de salvação de Jesus. Sobre Jesus e o plano de salvação não pode ter dúvida, nós não podemos bater cabeça. É por isso que Efésios foi escrito, para manter o vínculo da paz, né? A paz, ela significa paz com Deus. Você está bem com Deus. Você se acertou com Deus. Essa é a paz que Jesus trouxe.
não é a paz que o mundo dá, que é a ausência de guerra. Até porque Jesus prometeu guerra e espada, não é? Ele prometeu para a gente muita luta. Mas paz, no Novo Testamento, a paz que Jesus dá, não é a paz do mundo, é a paz que significa eu entrei em acordo com Deus. Por isso que quando a gente diz para o irmão, paz de Cristo, quer dizer, irmão, eu estou em paz com o meu Deus. Eu entrei em acordo com o meu Deus. E eu desejo que você também esteja em acordo com Deus. Porque se eu estou em acordo com Deus, você está em acordo com Deus, nós dois temos que estar em acordo também. Né? Compreendeu isso, irmãos? Isso é a paz. E o contexto do capítulo 4 ali de Efésios é sobre essa paz. Eu entrei em acordo com Deus, estou em paz com Ele. Aí logo em seguida ele diz, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então, ali é o fechamento de uma ideia, tá certo? Só há um batismo que Jesus ensinou. Fora isso, é fora do caminho. Estar no caminho de Deus é ensinar o que Jesus ensinou. Né? Então, isso é muito importante, irmãos. A gente não pode sair dele. Jesus ensinou e devemos ter pleno conhecimento do que Jesus ensinou. E tudo é pequeno, é pouco. Fé, confissão, arrependimento, batismo e perseverança. É isso. Quando uma pessoa crê, desenvolve a fé, chega ao ponto de confessar ao Senhor os seus pecados, decide ser batizado, é habitado pelo Espírito Santo, ele se uniu ao corpo de Cristo. Ele não se uniu a uma instituição religiosa, ele se uniu espiritualmente a Cristo. E nós temos que aceitar essa pessoa. Aliás, quem somos nós para não aceitar se Cristo aceitou? Né? Essa é a mensagem do Novo Testamento. Então, pleno conhecimento é o que Jesus ensinou sobre fé, sobre Espírito, sobre Senhor, sobre Deus e sobre batismo. Né? Porque nestas coisas é que nós temos esse acordo com Deus, essa paz com Deus. Tá certo? Então, isso é muito importante, a gente não pode esquecer disso. Então, muito cuidado com essa geração que todo mundo quer ter ideia, todo mundo quer ser dono do saber. Não é? Dono do saber. Às vezes, irmãos, nós sabemos, mas o conhecimento ensoberbece, o amor edifica. Mas, de maneira nenhuma, o Senhor excluiu o conhecimento. Mas, em tudo que fizermos, em tudo que ensinarmos ou aprendemos, que seja com amor. Mas, principalmente, precisamos ter também amor à palavra de Deus. Defendê-la. Não é? Neste processo de defesa da palavra, do Evangelho de Jesus, temos que ser muito firmes, rígidos. Mas, para lidar com as pessoas, nós temos que ser suaves. Firme com o processo, suave com as pessoas. Tá bom? Eu trouxe aqui alguns pontos importantes para a gente entender esse capítulo 18 e 19 de Atos. O primeiro, o que significa a palavra batismo? Quem pode nos ajudar? A palavra batismo, qual o significado dela? Se tivéssemos que traduzi-la, qual seria a palavra? No grego, baptizo. Né? No português, Neves? Irmão, eu tenho de leitura, de aulas, não tenho de teoria, né? Eu acredito que o conceito da palavra, ele vem como se fosse um selo, né? Que nós precisamos receber, uma marca, né? Para que a gente possa ter estar com Cristo, né? Então, esse é o significado do batismo. Você está certíssimo, irmão. Esse é o significado do batismo. Gostei muito da palavra selo. É o que ele significa, o que ele representa. Mas a palavra, qual é o significado da palavra? Acho que o irmão Lúcio aí colocou uma palavra. É a imersão, né? Imersão, né? Na verdade, o sentido dela é envolvido por todos os lados, mergulhado. Tá certo? Então, só que infelizmente, né, por tendências de traduções, ela foi uma palavra transliterada. Tiraram ela do grego e trouxeram ela direto para o latim, ou para o inglês, ou para o português, né? Ficou baptizo.
e no português batismo, no inglês baptismo. Então, mas a palavra tem um significado. E, infelizmente, tendenciosamente, ela não foi traduzida. Mas toda vez que você lê a palavra batismo, imagine alguém envolvido por alguma coisa por todos os lados. Não é? Por exemplo, eu quando visitei os irmãos da Vila Maria, né, ali do irmão Valson e os irmãos de lá, irmãs, eu fui batizado por tanto irmão. O que eu estou querendo dizer? Que eu fiquei envolvido de irmão por tudo quanto é lado. Veio todo mundo me abraçar e ficou todo mundo em volta de mim. Batizado. Então, a palavra batismo significa envolvido por todos os lados. Quando entramos na água, nós somos imergidos, envolvidos por água por todos os lados. Se entrarmos num caldeirão de fogo, seremos envolvidos por fogo por todos os lados. Porque a palavra batismo, o batismo significa imergir, tá certo? Mergulhar uma pessoa em alguma coisa em todos os lados, envolvê-la completamente. É isso que significa a palavra batismo. Isso vai ser útil para o que a gente está estudando aqui nesse capítulo, tá? Então, se alguém tem alguma dúvida, vai levantando a mão, ou se alguém quiser complementar isso, tá? Mas a palavra batismo, ela significa imergir, tá certo? Submergir, sepultar, tá certo? Eles usavam essa palavra em vários contextos, desde que a pessoa estava mergulhada, envolvida por todos os lados, tá certo? Vamos lá. Segundo tópico, batismo ensinado por João, ou mais normalmente conhecido, batismo de João. Abra lá comigo, irmãos, em Mateus, capítulo 3. Olha lá comigo, Mateus, capítulo 3, dentro do contexto, tá certo? Respeitando o texto de Mateus. Vamos lá. Olha que interessante. Mateus, capítulo 3. Muito bem, nós sabemos, né, irmãos, nós sabemos que João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. Então, João Batista, ele tinha uma missão muito importante de chegar antes de Jesus. Então, João Batista tinha que preparar a Palestina, aquela região que Jesus surgiria, já anunciando para todo mundo, olha, vai acontecer agora. Se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. Então, essa era a preparação do caminho, tá certo? Então, a mensagem de João Batista era clara. Arrependam-se. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. Então, ele queria pessoas arrependidas. Tá certo? Pessoas arrependidas. Tá, e aí, João Batista? Eu me arrependo, e agora? Então, vem cá, porque eu vou lavar os seus pecados aqui nesse batismo. Eu vou molhar, eu vou mergulhar você. E quando você sai da água, Deus perdoou seus pecados porque você se arrependeu. Mas assim, ensinamento de João Batista, tá certo? Vamos ler. Mateus capítulo 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, né? Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, né? Aí tudo bem. Aí fala um pouco de João Batista, depois versículo 7, né? Vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, ao mergulho, tá certo? Ele disse, raça de víboras, quem induziu vocês a fugir do castigo de Deus? Produzam fruto digno de arrependimento. Então, até aqui a gente vê a força, né, da intenção de João Batista, que era que as pessoas se arrependessem genuinamente. Não é? Por quê? Quem deveria se arrepender? Aqueles que criam e queriam fugir da ira vindoura de Deus. Não, eu me arrependo porque eu não quero ser condenado. Então você está preparado. Agora você está preparado. Mas os saduceus e os fariseus queriam se batizar para quê? Só para fazer parte ali do grupo de João Batista. Entendeu? Só para fazer uma média, para aparência, né? Edivaldo? Só uma dúvida aqui, Sérgio, com relação aqui a esses fariseus e saduceus, porque a gente entende que João Batista, né, como você colocou aqui, que ele veio para preparar o caminho e tal, tudo mais, e as pessoas vinham se batizar até ele, mas na velha aliança não era oferecido um animal
arrependimento dos pecados, quando a pessoa pecava? Então, por que eles foram lá, né? Olha, um ósculo santo bem especial para você, Edivaldo. Um beijo, irmão. Perfeito. É por isso que as pessoas começaram a se recusar ao que João Batista estava ensinando. Eles tinham uma espécie de um banho de purificação, mas aquela purificação era para estar limpo, para chegar em casa, né? Mas para perdoar os pecados, eles precisavam sim do sacrifício que era feito por um sacerdote, tá certo? Então, aquelas pessoas que eram batizadas por João Batista, elas não entendiam aquilo como um sacrifício, né, de perdão diante de Deus. Ali era uma representação de que eles estavam, sim, arrependidos. Então, eles ligaram diretamente a isso. Por isso que João Batista incomodou tanto os fariseus. E os fariseus aqui, eles estavam se propondo ao batismo, tá certo? Sem a devida atenção ao arrependimento. E João Batista estava incomodando eles por isso, tá certo? Mas você vê aqui João Batista falando que eles estavam sendo perdoados dos pecados? Não. Inclusive, João Batista não ousava falar isso, né? Inclusive, a água transformada em vinho por Cristo era a água da purificação, né? Olha que interessante, né? Tinha sim. Então, era suave o batismo de João, por quê? Porque eles entendiam como aquilo era uma maneira de se ficar puro, tá certo? De se purificar de novo, não é? Então, João Batista não ousou falar de perdão dos pecados. Olha que detalhe interessante. O único que vai falar sobre perdão dos pecados lá na frente é o batismo de Jesus. Mas isso é outra história por enquanto. Mas olha que detalhe importante que o irmão Divaldo trouxe para a gente, né? Então, vamos continuar aqui. Aí ele diz, versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Muito bem. Então, ele está mostrando a importância do arrependimento, de mostrar frutos desse arrependimento. E a água do batismo de João, né, de envolver, era para purificar aquelas pessoas. Era somente uma purificação, tá certo? Daquele momento, daquele instante de arrependimento, tá certo? Mas em nenhum momento você vê aqui João Batista falando que eles foram perdoados por Deus. Foram purificados. Porém, João Batista não podia falar isso. O único que falou isso foi Jesus. Entende? Porque esse não era papel de João Batista. Tá certo? Mas olha que interessante aqui, a partir do versículo 11. Eu batizo com água, ou seja, eu mergulho vocês na água para arrependimento. Olha, batismo, né? Eu mergulho vocês na água por arrependimento. Mas vem quem é depois de mim, quem é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará, lhes envolverá, né? Mergulhará vocês, imergirá vocês com duas coisas, com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista tinha o batismo, nós entendemos o batismo de João Batista, não é? Lá no texto de Atos, né? Apolo e aqueles cristãos, né? Aqueles discípulos, eles foram batizados com conhecimento de quem? De João Batista. Ou seja, eles foram batizados no que eles aprenderam com João Batista. Eles se arrependeram dos pecados e foram purificados. Somente isso. Apolo, da mesma maneira, porque Apolo, né, ele também não sabia sobre a questão do Espírito Santo. Nós vimos isso lá, porque esse era o batismo ensinado por João Batista. Mas aqui, irmãos, aparece o batismo de Jesus, né? Aqui é como João Batista imergia as pessoas. Ele colocava as pessoas na água, pessoas arrependidas, para que essas pessoas se purificassem completamente. Mas depois disso, eles precisariam de algo mais. Aí agora João Batista diz que Jesus imergiria as pessoas no Espírito Santo e no fogo. Tá certo? Aí já entra uma outra questão, tá certo? Vamos lá. O que significa esse batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo? Jesus aqui, João Batista não disse aqui que Jesus batizaria na água
no Espírito Santo e no fogo. Ele disse apenas duas coisas. Então, João Batista disse que o batismo dele era para pessoas arrependidas. Mas o batismo de Jesus, o batismo ensinado por Jesus, que Jesus era muito maior do que João Batista, ele mesmo disse aqui, a pessoa seria envolvida completamente com duas coisas. Com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Mas o que quer dizer isso? Eu entendo que uma pessoa envolvida por todos os lados pelo Espírito Santo é uma pessoa guiada pelo Espírito. É uma pessoa que tem o Espírito por dentro, por fora, ela está totalmente envolvida com o Espírito Santo. Né? Fala, irmão Neves. A gente pode entender que um é salvação e o outro é condenação? Muito interessante. Por quê? Porque se você entende que a palavra batismo significa imergir, aí Jesus imerge a pessoa no Espírito Santo. Ela está selada, como você mesmo disse, envolvida pelo Espírito Santo, protegida, guiada, orientada. Mas e o fogo? Como que se torna isso? Será que esse é o mesmo fogo que foi usado lá, línguas de fogo de Pentecostes? Não, não é. Até porque aquele é um outro texto. Tá certo? Aquele é um outro texto. O texto lá de Atos, capítulo 2, que desceram línguas como de fogo sobre eles, é a mesma expressão da língua de fogo que desceu do céu, que escreveu os 10 mandamentos. É a mesma expressão do hebraico para o grego. Né? É o mesmo texto, ele usa a mesma linguagem, então significa a mesma coisa. Mas aqui, a palavra fogo aqui, ela está dentro de um outro contexto. E ele explica aqui, irmão Neves, né? E você já deve saber disso, é claro. Olha o que ele diz agora. Versículo 12, ele explica essa questão. A sua pá, aqui é uma parábola, né? A sua pá, Jesus tem à mão. Então, para que se usa pá? Ele está falando de colheita aqui, né? Dá frutos dignos, né, de arrependimento. Então, ele diz, sua pá, ele a tem à mão, e limpará completamente o seu campo. Ele recolherá o trigo no celeiro, protegido. E vai fazer o que com a palha? Extingui-la. Aqui já está a resposta. Batismo com o Espírito Santo é protegido no celeiro. Batismo com fogo, envolvido com fogo, é a palha que queimará. Aqui ele está falando que este Jesus ele tinha poder para envolver as pessoas completamente no Espírito Santo. E um dia também Jesus também tem o poder de envolver uma pessoa no fogo para a destruição eterna. Por isso que quando alguém hoje, numa igreja pentecostal ou qualquer religião por aí, que fala de batismo com fogo, e as pessoas ficam pedindo batismo com fogo, não sabem o que estão pedindo. Ainda bem que o Senhor não considera ignorância. Ignorância é não saber, tá? Não é dizer que a pessoa é ignorante, não é um palavrão isso. Então, entende agora o poder do batismo de João Batista e o poder do batismo de Jesus Cristo? Então, quando Apolo e os outros cristãos foram batizados de novo, o texto não revela que Apolo foi batizado, mas, obviamente, ele precisava do batismo ensinado ou em nome de Jesus. Isso é óbvio, dentro do texto. Mas o importante nós entendermos, irmãos, que essa questão do batismo, nós precisamos respeitar uma linha do tempo, tá certo? Por isso que o texto usa 2 vezes a palavra caminho, tá? A palavra caminho. Caminho diz, Apolo foi orientado no caminho do Senhor, mas depois Priscila e Áquila ajudaram Apolo com mais exatidão no caminho de Deus. Tudo é caminho de Deus. Olha que interessante. Os judeus, eles estavam no caminho de Deus? Sim. Qual era o caminho de Deus para os judeus? A lei de Moisés. Mas os judeus que recusaram Jesus continuaram no caminho de Deus? Não. Então, até que encerrou a lei, já vou te dar a palavra, irmão João, até que encerrou a lei de Moisés, os judeus estavam no caminho do Senhor, foram instruídos no caminho do Senhor, mas eles recusaram Jesus. Então, o caminho de Deus para os judeus, ele foi do Monte Sinai até a crucificação de Jesus, ou o dia de Pentecostes. Depois do dia de Pentecostes, os judeus não estavam mais no caminho do Senhor se não aceitassem Jesus.
O batismo de João Batista, da mesma maneira. O caminho de Deus ensinado por João Batista era aquele batismo. Tudo sobre Jesus Apolo aprendeu. Mas esse já não era mais o caminho em vigor. O caminho de Deus agora evoluiu para quê? Para o batismo em nome de Jesus Cristo e que perdoava os pecados para sempre e introduzia o Espírito Santo. Este é o novo caminho que o Senhor vos deu. Essa é uma expressão que tem muito no Novo Testamento. Entende por quê? Apolo já não estava mais no caminho correto, porque o caminho de João Batista já havia encerrado. E o novo caminho de Deus, o caminho da elevação do cristianismo sob a lei judaica, estava a partir da morte e ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. Irmão Edivaldo. Só uma dúvida, não sei se eu vou ajudar ou atrapalhar, senão você pode me esclarecer depois. João Batista, né, ele veio para preparar, né, a chegada de Jesus e tudo mais, e eu entendo aqui também, não sei se eu estou equivocado com isso, Sérgio, que ele já veio ensinando os judeus, né, porque os judeus praticavam a circuncisão e não o batismo, né. Talvez aí ele já vem preparando, dizendo, olha, a lei vai acabar. Assim também como o batismo que eu estou trazendo não é a coisa, né, com a vinda de Jesus, porque Jesus não tinha pecado. E ele batizou, e Jesus se deixou batizar para nos dar o exemplo, né? Jesus não tinha que se arrepender de nada, né? Mas nós precisamos do batismo, né? Porque senão a gente ia dizer, pô, mas se Jesus foi batizado, por quê, né? Mas o batismo de Jesus foi o quê? A purificação judaica. Então. Né? Está completando o que você mesmo falou. Por que Jesus se batizou? Não é porque ele não tinha pecado, porque Jesus ele fazia a purificação. Era para o judeu, isso era muito importante, como a sujeira que se pega do caminho. Entende? Ele se purificando diante de Deus a cada dia mais. Olha que interessante. Pode continuar, irmão. Você está indo num caminho muito bom. Não, é só isso mesmo, né? Então, acho que já veio preparando, né, para dizer, né, para os judeus, olha, na velha aliança, né, vocês praticavam a circuncisão, agora em Cristo não há mais necessidade de muitas coisas, né, como Paulo colocou lá, que era um grande conhecedor da lei também, né, e que tem, às vezes, algumas, lá com os Gálatas mesmo, né, querendo fazer a circuncisão e o batismo tudo junto, né, enfim. Mas é pertinente sim, viu, irmão Edivaldo? É muito pertinente o que você falou. Irmãos, sabe o que a gente percebe em Atos até aqui? Lembra no capítulo passado, 17, que o apóstolo Paulo começou a ser tão recusado pelos judeus que ele sacudiu as vestes dele e disse, não prego mais para vocês, entre aspas, quer dizer, eu vou para os gentios. Então, sair do judaísmo foi muito difícil para eles. Era circuncisão, não comer carne de animal sacrificado ou com sangue pisado. Tinha um monte de tradições que o tempo foi fazendo que essas tradições era mais para abusar uns dos outros, principalmente os doutores da lei. Então, a gente tinha que tomar muito cuidado com isso. E o livro de Atos, ele está numa interfase, né? Já vou dar a palavra aí, viu, irmão? Você que levantou a mão. Então, assim, nesse momento de transição do judaísmo para o cristianismo, foi muito difícil. Por isso que nós temos textos em Atos que ainda traz algumas coisas. Olha o que Paulo fez. Paulo raspou a cabeça porque fez um voto. Onde é que na igreja a gente aprende a fazer voto hoje? Não temos mais isso. Né? Paulo batizou, lembra que ele batizou Timóteo para seguir viagem com ele, pediu que Timóteo fosse circuncidado? Então tem muitas questõezinhas assim, e aqui, irmão, encerra o assunto do batismo de João Batista. Entende? Encerra. E começa em vigor o único batismo que é não em nome de João Batista, ou do jeito de João Batista. O que está em vigor a partir de agora é em nome de Jesus. E essa expressão em nome de Jesus quer dizer o que Jesus ensinou. Não é? Então, a gente brinca hoje, muitos evangélicos e nós, ou enfim, em mundo religioso hoje, fala, em nome de Jesus, sai para lá. Fica brincando com isso, sabe? Isso não é levar o nome de Deus em vão, mas é desrespeitar o que Jesus ensinou. Tá certo? E a Priscila e Áquila tiveram essa obrigação de ensinar o que Jesus ensinou para Apolo. Por isso que Apolo teve que ser batizado e receber o Espírito Santo, assim como todos aqueles discípulos de quem ele pregou. Tá certo? Estava errado sim, porque estava fora da lei de Cristo. Tudo aquilo que está fora da lei de Cristo está errado. Tudo aquilo que foi ensinado por Jesus
tem que ser respeitado, principalmente neste pleno conhecimento. Fugiu de fé, arrependimento, batismo, né? Batismo e fidelidade, tá errado, tá certo? E João Batista, ele ensinou no tempo certo dele. Passou o tempo de João Batista, porque Jesus veio, morreu, ressuscitou nesta linha do tempo. Então, é muito importante entender. Então, o caminho de Deus sofreu alterações de evolução. O Velho Testamento, segundo a carta aos Hebreus, diz que tudo aquilo era sombra. Nós temos a imagem real hoje. Então, os judeus tinham circuncisão, como o Edivaldo falou, que era um símbolo de purificação. Tinha os banhos de purificação. Tinha o sacrifício de animais. Acabou. Aquele era o ensinamento no caminho de Deus, para aquela época. João Batista, para a época dele, antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele ensinou o caminho de Deus. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Então, o caminho de Deus é este agora. Né? Por isso que existe 2 vezes lá em Atos capítulo 18, que fala primeiro que Apolo foi ensinado no caminho do Senhor, mas depois diz que precisou ir com mais precisão no caminho do Senhor. É porque o caminho do Senhor até João Batista era um. A partir de Jesus é definitivo e outro. Tá certo? Então, não é que faltava, era obrigação de todos os cristãos, a partir da ressurreição de Jesus, receberem o Espírito Santo. Senão, nós somos apenas purificados. Não somos perdoados. Não somos regenerados e muito menos, como o irmão disse há pouco, selados pelo Espírito Santo. Muito bem lembrado pelo irmão Neves. Compreenderam isso, irmão, sobre a questão do batismo? Né? Ficou claro? Então, o batismo de João era um, o batismo de Jesus são mais. O batismo de Jesus é envolver você, o cristão, pelo Espírito Santo com todos os lados. E isso é essencial, não se sobrevive na igreja sem o Espírito Santo. Mas Jesus também vai envolver os desobedientes por fogo, que será a condenação eterna. Jesus tem poder para salvar e para condenar. Esse é o batismo de Jesus. Eu tenho, irmãos, aqui já são 9:09. Eu tenho aqui algumas anotações importantes para você refletir melhor sobre esse texto. Eu queria falar um pouquinho sobre quem era Apolo, porque Apolo aparece pouco na Bíblia, mas era um homem muito importante. Era um homem muito importante, não só pela eloquência dele, mas porque ele tinha prazer em servir. Né? E tanto que os irmãos da cidade de Corinto, por exemplo, e da Acaia, consideravam ele quase como o próprio Jesus Cristo. Né? E Paulo usou o exemplo dele, dizendo assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Né? E vocês não foram crucificados em meu nome, vocês não foram batizados em meu nome, nem em nome de Apolo. Então, Paulo tenta fazer com que as pessoas tirem o óleo dos homens e olhem para Jesus. Mas Apolo, sem dúvida, era importante, e Paulo mostrou isso durante a pregação dele. Só para finalizar, irmãos, então, caminho é a mesma coisa de conhecimento. Então, caminho completo sobre Jesus, este é o caminho de Deus hoje. É pleno conhecimento. Apolo não tinha o pleno conhecimento. Ele conhecia uma parte, mas os irmãos Priscila e Áquila ajudaram ele a ter o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E para finalizar, isso que eu falei é importantíssimo. Não esqueçam, irmãos, qualquer assunto que nós tivermos na Bíblia, considere o texto, trabalhe naquele texto. E agora eu acho que nós podemos ler com uma melhor compreensão, tá certo, do texto de Atos. Então, voltemos para Atos, para a gente ler mais uma vez com esse entendimento que a gente tem agora. Teve algum irmão que levantou a mão? Eu não vi. Se teve alguém, pode se manifestar, tá bom? Eu acho que foi o Bira Mar quem trouxe, foi quem eu estou pensando, é o Bira lá de Cabreúva. Tá aí, Bira? Oi, Bira, quer falar alguma coisa? Eu vi o nome dele escrito, mas não vi ele levantar a mão, não. Oi, irmão, você quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Não, boa noite, eu acabei de chegar. E aí, Bira, quanto tempo, meu irmão? Bem-vindo, Paz, irmão. paz para todos. A paz. Bem, Cristo.
Um abraço para Edivaldo e os irmãos aí. Um abraço, então. Não, eu estava procurando justamente a sua aula, Sérgio Feijó. Uhum. Eu assisti do Enio achando que depois, na sequência, viria a sua. E esperei você lá e você não entrou. Aí eu entrei de novo e achei você. Tá gravado, irmão. Depois a gente passa o link para você aí, tá bom? Ótimo. O irmão Avaí passar o link para você não perder nada. Eu tá amo o livro de Atos e estou tendo o prazer, o privilégio de assistir essas aulas a partir de hoje, porque eu fiz uma cirurgia e estou cheio de pontos aqui, aí me deu o privilégio de poder sentar e assistir, porque eu chego 9 horas em casa, não dá tempo. Isso aqui é uma cirurgia abençoada, isso aqui é uma cirurgia bem-vinda. Amém. O Senhor sabe os caminhos que ele traça, né? Mais uma vez. Brincadeiras à parte, irmão, que Deus te dê saúde, obrigado. Amém. Todas essas aulas, desde o primeiro lá, tá no link, depois eu te passo o link, tá bom? Ótimo, muito obrigado, hein? Eu vou até pedir que depois o irmão pegue, passe seu telefone aí, o seu WhatsApp, que a gente envia para você depois, tá bom? Aí no chat, tá bom? Obrigado. Tá joia. Então vamos ler agora, irmão, com uma compreensão melhor, né, de Atos 18, versículo 24. Bom, aqui está dizendo que nesse meio tempo, né, quando Paulo estava lá na Galácia e tudo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. E ele era instruído no caminho do Senhor, né, mas é claro, ensinado por João Batista, a gente viu lá. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ou seja, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, tá? Isso era a precisão do ensinamento dele. Então, quem era Jesus? Perfeito, preciso. Conhecendo apenas o batismo de João. Então, na linha do tempo, ele estava atrasado, né? Ele não sabia sobre a questão do Espírito Santo. Pois ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram ele, Priscila e Áquila tomaram consigo e com mais exatidão expuseram, entre aspas, né, o grifo é meu, o novo caminho de Deus. Tá certo? Querendo ele percorrer a Caia, né, com esse ensinamento, né, provavelmente aqui ele já deve ter se batizado, né? Então, percorreu a Caia, lembrando, irmãos, que a Caia era aquela região muito perigosa, que Paulo já tinha vindo de lá. Lembra que Deus proibiu, que o Espírito Santo proibiu Paulo de ir para lá? Entendeu? Mas Apolo estava preparado para ir para a Caia. Olha que interessante aqui. Versículo 27. Querendo ele percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder e convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Era nisso que ele era muito bem instruído, tá? Jesus era o Cristo. Capítulo 19, aconteceu que enquanto Paulo estava lá, né, Paulo então estava em Corinto. E lembrando que Apolo, né, já tinha pregado para algumas pessoas lá em Corinto, né, o ensinamento que ele teve, o caminho de Deus no ponto de vista de João Batista. Tá? Agora aqui, perguntou-lhes, versículo 2, Paulo, né, vocês receberam porventura o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam, não, pelo contrário, nunca ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então, o caminho de Deus agora precisava ser completo no ensinamento dele. Disse-lhe Paulo, João realizou batismo de arrependimento, né? Quer dizer, João mergulhava as pessoas que estavam arrependidas, dizendo para eles que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Né? Olha que interessante, né? Isso demonstra a clareza do entendimento de Apolo também. Apolo falava tudo sobre Jesus, mas não sabia que Jesus já tinha vindo, já tinha ressuscitado, que já tinha... Talvez ele até ouviu falar Jesus ressuscitado, mas ainda na pregação dele dentro das sinagogas dos judeus, ele não sabia o que aconteceu depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, né? Que é Atos, que é o dia de Pentecostes. E impondo eles as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas quanto profetizavam, e eram um total de 12 homens. E essa questão das línguas e das profecias, né, que quer dizer falar por Deus, era uma confirmação que para todos, que eles também receberam o Espírito Santo. E a igreja esperava por isso, por essa confirmação, naquela época. Por quê, irmãos? Eles não tinham a Bíblia nas mãos. Então, muitos milagres e sinais eram feitos para que eles crescem, não é?
Ficou mais claro agora essa passagem, a lição 29? Alguma dúvida? Semana passada vocês trouxeram muitas ferramentas, mas espero que tenha ficado mais claro para todos hoje. Se tem algum irmão com dúvida ainda, quiser fazer algum comentário, mas eu quero ressaltar o comentário do irmão Edivaldo, que falou que não era fácil para os judeus largar tantos costumes que para eles era o caminho de Deus. Mas não era o caminho de Deus a circuncisão? Era, mas passou da era. Vem outro. E um comentário do irmão Neves importantíssimo. O batismo em nome de Jesus se tornou um selo cristão. Selados pelo Espírito Santo. Foi muito bom ter comentado isso, irmão Neves. Um grande abraço a todos. Eu devolvo a palavra aí para o irmão Avaí. Amém. Aí, quem quiser, eu posso mandar um esboço, de todos esses detalhezinhos aí, se os irmãos quiserem estudar um pouquinho mais. Então, irmãos, mais uma vez nós chegamos, a uma vírgula desse estudo, que semana que vem tem mais. Mas você tendo algum comentário, alguma ponderação, alguma pergunta, os irmãos que estão nos visitando hoje pela primeira vez, o Bira, os demais, fique à vontade. Agora é o tempo livre, e se ninguém tiver nada para comentar, daqui a pouco a gente ora, mas palavra livre. Fique à vontade, irmãos e irmãs. Eu entendi hoje que tudo que aconteceu a semana passada, veio de encontro, não estava, estava todos os comentários, muitas coisas, embora, algumas colocadas fora de contexto, como o Sérgio falou aí, mas veio de encontro para que a gente buscasse aprender mais, a querer entender, e a questão era a dúvida se Apolo foi batizado ou não, claro, porque se ele foi instruído por João Batista, e João Batista com certeza falou para os seus discípulos, como na passagem lá quando ele batiza Jesus, que ele não era digno de desatar as sandálias, que dali para frente era Jesus quem iria batizar, e se Apolo também deve ter conhecido Nicodemos, que Nicodemos também foi procurar Jesus, e Jesus deixou claro lá que, olha, a circuncisão, tudo que você fez, agora, João, Nicodemos, agora é assim, agora é isso, então presta atenção, aquilo como o Sérgio falou aí, era, foi, é agora é Jesus, é isso aqui, então temos que ter esse conhecimento, esse pleno conhecimento, do que significa Jesus na vida das pessoas e, sobretudo, sobre Jesus, para que a gente fale, Aí, assim como Apolo, tantas pessoas que estão, seguindo Jesus à sua maneira, que está faltando tão pouco, para que ele seja, aceito de uma vez por todas, vamos dizer assim, É interessante que Áquila e Priscila, eles tiveram esse entendimento, essa coisa de dizer, está aqui um grande homem que vai ser muito útil, no reino de Deus, mas ele tem que consertar isso aqui. E tem tantas pessoas assim, que a gente pode, sentar com jeito, com carinho, conversar direito, dizer para eles, olha, tá tudo certo, irmão. Só está faltando uma coisinha aqui. É como nas 7 igrejas da Ásia lá. Tem que tirar, tem que arrumar, tem que consertar, E foi isso que aconteceu com Apolo, Ele tinha essa vontade de servir a Deus, já servia, mas para pregar e para levar essa mensagem, estava faltando, vamos dizer assim, um pouquinho, que precisava ser corrigido, e ele aceitou essa correção, Isso é bom. Muito bom, Joel? Mais uma vez, muito obrigado, irmão Sérgio, pelas explicações muito boas, onde cada dia mais a gente passa a compreender mais as escrituras, Eu até falei a semana passada a respeito do que eu acreditava que Apolo teria sido batizado, nada mais, nada menos, porque ele estava indo para uma região perigosa, como o irmão falou. E aquelas pessoas precisavam compreender realmente como teria que ser, não só pelo batismo de João, teria que ser pelo batismo de Cristo, dali para frente. E eu passei a entender no momento que Priscila e Áquila chamou ele para conversar, porque senão ele não teria chamado. Se ele não quisesse consertar alguma coisa ali,
ele não teria chamado, né? A gente só leva um carro na oficina quando o carro está a gente percebe alguma coisa diferente no carro. Então, aí a gente leva para poder olhar, para poder revisar, entendeu? Para poder ele sair certinho. Então, eu compreendi muito bem nessa parte que a importância de Priscila e Áquila. Então, com certeza não, eu acho que ele deve ter sido batizado ali, ou talvez com certeza, né? Porque aquele foi o momento. Porque ele não se encontrou com Paulo, ele não se encontrou, então, a Bíblia fala desse encontro que foi para consertar, né? Para consertar um simples detalhe que faltava. Então, eu creio nisso aí, que daí para frente, ele teria como, se ele já era um grande pregador, ele já ia mais completo ainda. Acabou de se formar, né, querendo dizer assim. É isso, irmão. Dani, primeiro. Irmã Hilde, depois. Quando na... irmã Hildes vai falar? Pode falar, irmã. Você, depois a irmã. Fica à vontade, eu falo depois. Então, na última aula, quando o irmão Sérgio fez a pergunta, né, o que nós achávamos, se Apolo tinha sido batizado ou não. Então, eu citei a passagem de 2 Coríntios 14, 15, né, que Paulo está pregando, né, ali cheio de poder e orientando os irmãos ali em Corinto, né? Então, ele fala, né, que ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo enquanto ele por ninguém é discernido. Então, eu busquei em outra passagem, mas dentro do contexto, porque se Apolo não fosse batizado, ele não poderia discernir nem ensinar. E logo se as coisas do Espírito estavam com ele, ele foi batizado, ele não ia ter o Espírito Santo sem ser batizado. Exato. Muito bem, Dani. O que a Dani fez, ela usou um princípio bíblico que serve para tudo, né? Quem é nascido do Espírito é Espírito, quem é nascido da carne é carne. Então, foi perfeito, Dani. E nesse caso, foi perfeito, encaixou perfeitamente. Um princípio aplicado, que princípio é aplicado a várias situações. Perfeito, Dani. Muito bom. Amém, meu irmão. Amém. Irmã Hilde. Agora que tá com a garganta boa, né? Agora que tá com a garganta boa, né? Não tá 100%, tem alguma falhazinha de vez em quando. Mas, bem, eu queria ressaltar foi o procedimento de Priscila e Áquila. Aquela coisa de ver que o irmão estava com alguma coisinha que faltava, mas sem aquela coisinha, né? Ele não receberia, talvez, talvez não receberia o Espírito Santo e não estaria com Cristo. Então, eu achei isso, desculpa, eu achei isso, assim, de um amor, de uma atenção. Eu gostei muito da atenção desse casal com aquele irmão, né, que ele não sabia, ele tão fervoroso, tão ousado, falando de Cristo, né? Sim. E fazendo para Cristo, não é? E ele não sabia, imagina. E por isso que realmente, como a irmã Dani disse, venha a calhar, ele disse, sim, ele queria saber inteiro, porque senão o irmão Joel destacou muito bem quando ele disse, eu acho que ele foi chamado. É que os irmãos também perceberam, né, o Priscila e Áquila. Eu achei isso muito importante, nos colocarmos assim também à disposição, não ficar bisbilhotando, não é isso. É que, por vezes, a gente vê que tem alguma coisa, a gente vai conversando com os irmãos, não é? A gente vê as atitudes, e, se possível, inclusive tem um caso desses aqui na nossa congregação que eu quero conversar com a irmã. É uma coisa pequena, sabe? Mas aquilo ali vai melhorar, tenho certeza. Né? E eu me valho, além de ter Cristo comigo, eu me valho da minha idade, que sou um pouco mais velha do que ela. Né? Então, eu me valho disso, que Deus me deu isso, né?
Mas, então, é isso, irmãos, eu achei muito bonito, foi um exemplo para mim, um exemplo, assim, ó. Quero fazer isso, né? Ajudar. O que o casal fez foi ajudar, né? Amparou o irmão, acolheu e mostrou aonde estava a falha. É isso, obrigada. Atos para os nossos dias, né, Isso. Maílde? Não chegou a Priscila e Áquila, não chegou a dizer, nossa, você não pode pregar, para com isso, você não é batizado. Vai se batizar primeiro. Pelo menos. Verdade, irmão Guilherme está dizendo que devemos ter mais Priscilas e Áquilas. Eu quero ser um, eu quero. Eu quero. Foi um exemplo e eu estava meio com medo, né? Sabe aquele medo assim, será que eu não vou magoar e tal? Não, mas eu, né, claro, eu vou orar, vou pedir que o Senhor me inspire tudo direitinho, né, para não magoar a irmã realmente. Obrigada. Neves? Eu vou terminar do jeito que eu comecei, né? Então eu quero agradecer ao meu irmão Sérgio Áquila, né, pela excelente exposição, né, da aula hoje, né? E se não fosse ele, eu tenho certeza que eu estaria errado em alguma coisa, né? Porque foi muito boa, né? O meu irmão Edivaldo Áquila, né? Isso. A minha irmã Daniela Priscila. Então a gente começou hoje brincando com só nome e sobrenome, mas é bem isso, né? Essas pessoas tiveram um papel importante na correção, na disciplina da palavra, no cuidado, no zelo com a palavra. E isso é importante para a gente, né? A gente não é conhecedor de todo, não somos conhecedor total, mas precisamos aprender, precisamos estar dispostos a aprender, né? E eu achei muito importante a gente tratar de uma dúvida que ficou na aula passada sobre a questão, né, de Apolo, né? Eu tinha uma convicção muito grande de que ele estava no caminho errado, né? Embora ele estava cumprindo, ele estava no caminho do Senhor pelo Antigo Testamento, né? Ele estava seguindo naquele caminho, mas na minha visão como vamos dizer assim, como não judeu, ele estava no caminho errado, né? E Romanos fala muito disso, né? Que às vezes nós temos que abrir mão um pouco do nosso conhecimento, né? Para não pecar e nem fazer o irmão pecar no conhecimento do irmão, né? Então é importante a gente ter essa humildade, esse trato, né? De humildade para deixar o irmão falar, deixar o irmão expor, né? E aí verificar o contexto, verificar toda essa informação, né, a procedência dela e tudo mais. Então, parabéns, Sérgio, foi muito bem conduzido o estudo hoje, tá? Que você continue sendo, assim, abençoado por Deus e continue nos trazendo grandes ensinamentos, assim como, né, Priscila e Áquila fez ali com Apolo. Muito obrigado. Eu pensei que você ia terminar calado, porque você entrou calado. Você falou, vou terminar com Olha, irmão. Irmão Neves, seus comentários são brilhantes, irmão. Nós precisamos de irmãos como você e como todos os outros. Eu tenho certeza que aqueles que ficam quietos, calados, eu sei que eles estão participando ou em oração ou tá aqui com a gente. Eu agradeço. Mas, assim, que Deus abençoe cada palavra sua, irmão. Muito obrigado mesmo. O comentário, né, da irmã Hilde com o comentário do Edivaldo, somado com o Neves, junto com a aula, com tudo que foi dito, né, é maravilhoso a gente entender algumas coisas. E como se destacou Priscila e Áquila, eu quero também trazer o Apolo. Mesmo ele sendo lá eloquente, já estava ensinando com precisão, então ele não ele se permitiu em ouvir. Não é porque ele era eloquente, não é porque ele era já um pregador, não é porque ele já estava ensinando, como o Edivaldo falou, não vou pregar, não vai pregar mais. Não, na hora que o casal chamou, ele foi. E interessante essa postura, né? Como a irmã está querendo conversar com a outra irmã lá, não expôs o Apolo, foi para a casa dele, como eu falei semana passada, e ali conversou com ele, e ali tratou a situação, e Apolo, por suas vezes, como o Neves falou, foi humilde. Com tudo que ele já tinha, vamos colocar assim, com a bagagem que ele já tinha, ele falou, não, tá bom, vamos lá, vamos ver, porque eu preciso. E se a gente tem esse espírito, esse pensamento, eu tenho que aprender todos os dias. Hoje mesmo eu tenho falado na escola dominical sobre o alicerce sólido,
Então, todos os dias eu tenho aprendido alguma coisa diferente. E quando os irmãos vêm falar comigo, eu não fico retrucando, porque eu preciso aprender. Como a irmã acabou de falar, eu vou conversar com alguém, eu preciso orar a Deus para me poder falar da parte de Deus. Alguém vem falar comigo, eu preciso orar a Deus para ouvir com os ouvidos de Jesus. E agora aprender das pessoas. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe todos nós. Não sei se Acho a que o irmã Bira, Lídia quer falar. acho que é o Bira que queria falar. Também. Eu tinha esquecido a mãozinha, irmão, de volta. Obrigada. Ah, então o Bira. Não, eu acho que você queria falar mais. A gargantinha tá boa. Fica à vontade, irmã. Ela ia falar que o orgulho precede a queda, né? Por isso, né, Deus colocou um espinho na carne de Paulo para ser humilde. Bira, você quer falar, meu irmão? Não, eu não peguei a aula do início, Então mas conta para nós aí, que nós sabemos que você canta muito bem. Tá bom, irmão. não me constranja. Eu vou aí visitar vocês de novo. Olha o exemplo aí do casal, viu? É. Você também, sua esposa, é um grande exemplo aí também, Cabreúva. Imagina. Eu sei que é. A gente precisa se colocar. Um abraço para ele. Cléia está mandando um abraço. Tudo bem, irmão? Mandando um abraço, Cléia. A disposição de Cristo, né? De Cristo. Você, quando se coloca na disposição de Cristo, você vai ter todas as qualificações que Apolo e Áquila, Priscila e Áquila tiveram, né? Uhum. E essa disposição vai ser dada através do conhecimento, da busca, da humildade e do arrependimento de cada dia por não executar por não executar tudo que realmente deveria ser executado nas Escrituras, e também aquelas coisas que ainda não foram, que já foram e que não foram executadas, entende? Aí você passa a realmente a ter as atitudes e os princípios que esses grandes homens e mulheres tiveram nas Escrituras. É só olhar para Cristo. O tempo todo foi o que eu vi neles, olhando para Jesus. Eles não tiveram presente como pessoa ali, né, como os discípulos tiveram, mas tiveram os exemplos desses homens espelhados em Cristo. Isso fez grande diferença na vida da igreja em Atos. E assim também vai ser feito na Igreja de Cristo se nós nos espelharmos em homens fiéis, claro, primeiramente é Cristo, mas se Ele deixou homens fiéis, íntegros, para a gente nos espelharmos nesses homens, mas não nos deixar ser influenciado em algo que Ele esteja fazendo de errado, de maneira nenhuma, que eu não estou para olhar os erros de irmãos, mas se ele tem alguma coisa que deve melhorar, por que não com amor e humildade eu ajudá-lo? Né? Até a conduzir cada vez melhor ainda o povo de Deus. Mas eu tenho que olhar sempre para Jesus. Só isso. Daniela, o Bira aí é teu conterrâneo, viu? É soteropolitano também, viu? Conheço demais, Bira e Cleinha. Conhece aí, tá vendo? Que mundinho pequeno. Daniel, Você estava mostrando ele a Adriana, que a Adriana também está aí na reunião, conhecemos. É Cleinha, então? Eu não sabia, não, viu? Excelentes irmãos. Ah, tá bom. Amém. Glória Irmãos, a Deus. muito obrigado pela participação de todos. É muito bom, de coração, ter esse tempo com vocês, não só ouvindo a palavra de Deus, mas toda a alegria dos irmãos, isso é muito importante. Quero pedir nosso irmão Neves que, se ninguém tiver mais nada para comentar, né, ou perguntar, o momento de perguntar é agora, tá? Orar a Deus por nós, Neves. Mas se alguém tiver alguma coisa para falar, é só ficar à vontade. Ok, irmão. Vamos orar então. Oremos. Amado Deus, Criador dos céus, da terra, ó Senhor, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. A tua palavra nos criou, a tua palavra nos disciplina, a tua palavra nos ensina. A tua palavra é a nossa vida, Senhor. A tua palavra é a nossa esperança.
Obrigado, Deus, porque o Senhor levanta homens, Pai, levanta mulheres, para que a Tua palavra continue sendo pregada e ensinada, Pai, a todos os cantos da terra, Senhor. Obrigado pelos Teus ensinamentos, que o Senhor, Pai, continue nos abençoando com essa rica palavra, que ela continue, Pai, fazendo a transformação necessária dentro do nosso ser. Que possamos, Pai, abandonar, jogar fora toda a antiga bagagem que carregamos até conhecer a Jesus, Senhor. O Senhor, Teu Espírito Santo, nos ajude a nos libertar dessa bagagem que só traz peso, Pai, para as nossas almas, para os nossos espíritos, Senhor. Que o Senhor continue nos fortalecendo a nossa fé, continue nos dando disposição, Senhor, para participarmos desses ensinamentos, desses treinamentos. Que o Senhor continue nos encorajando, Senhor, a continuar firme e perseverante, Senhor, na Tua palavra, Pai. Que o Senhor, Pai, abençoe a todos que puderam participar e abençoe aqueles, Pai, que por algum motivo também não puderam participar, Senhor. Não queremos que Tua palavra deixe ninguém de fora, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a todos quantos o Senhor deseja em seu coração, Pai. Ó Deus, quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui, que o Senhor possa dar a todos uma boa noite de sono, um bom descanso, e fortalecê-lo, Senhor, no dia de amanhã, para que continue, Pai, levando o Teu nome, levando a Tua palavra a todas as pessoas, Pai, deste mundo que precisam, Pai. Pai amado, Pai querido, nos dê força, nos dê saúde, nos dê proteção, Senhor, para que continuemos firmes na Sua palavra, Senhor, para que continuemos firmes no Seu caminho, na verdade. Ó Pai, obrigado por todos esses ensinamentos de hoje, obrigado pela Tua proteção, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.